Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O dia 12 de abril nos convida a recordar três figuras muito diferentes entre si, um papa, um bispo e um médico, mas profundamente unidos pelo mesmo ideal: servir a Deus através do amor ao próximo. Hoje, revisitamos as trajetórias de São Júlio I, São Zenão de Verona e São José Moscati. São Júlio I, o defensor da verdade em tempos de crise. São Júlio I foi papa entre os anos 337 e 352, um período marcado por intensas controvérsias teológicas dentro da Igreja, especialmente a crise do arianismo, uma doutrina que negava a plena divindade de Cristo. Pouco se sabe sobre sua juventude, mas sua vida ganha destaque quando assume a liderança da Igreja em Roma. Como Papa, Júlio I enfrentou um dos maiores desafios do cristianismo primitivo: preservar a unidade da fé diante de divisões profundas. Ele tornou-se um firme defensor da ortodoxia, especialmente apoiando figuras como Atanásio de Alexandria, que lutavam contra o arianismo. Júlio I convocou sínodos importantes e reafirmou a autoridade da Sé de Roma como referência na resolução de disputas doutrinárias. Sua postura não era de imposição autoritária, mas de firmeza aliada à prudência. Ele compreendia que a verdade precisava ser defendida, mas também que a unidade da Igreja era essencial. Além de sua atuação teológica, o Papa também se destacou por sua preocupação pastoral. Durante seu pontificado, promoveu a construção de igrejas e fortaleceu a organização eclesial em Roma. São Júlio I morreu no ano 352, após um pontificado de cerca de 15 anos. Sua morte não foi marcada por martírio, mas por uma vida inteiramente dedicada à defesa da fé e à condução da Igreja em tempos turbulentos. Seu legado permanece como exemplo de liderança serena, corajosa e fiel à verdade. São Zenão de Verona, o pastor que falou ao coração do povo. Contemporâneo de São Júlio I, São Zenão foi bispo de Verona, no norte da Itália, durante o século IV. Sua origem exata é incerta, alguns acreditam que tenha vindo do norte da África, mas sua missão em Verona é bem documentada. Zenão foi um pastor profundamente próximo do povo. Em uma época em que o cristianismo ainda se consolidava em muitas regiões, ele dedicou sua vida à evangelização, utilizando uma linguagem simples, acessível e cheia de imagens concretas. Seus sermões, muitos dos quais chegaram até nós, revelam um homem de grande sensibilidade pastoral. Ele falava sobre temas cotidianos, como o trabalho, a família e as dificuldades da vida, sempre conectando esses aspectos à mensagem do Evangelho. Zenão também enfrentou desafios significativos, incluindo a presença de heresias e a necessidade de fortalecer a fé em uma comunidade ainda em formação. Com paciência e perseverança, ajudou a consolidar a Igreja em Verona. Uma das imagens mais marcantes associadas a São Zenão é a de um bispo pescador, símbolo de alguém que lança redes para alcançar almas. Essa metáfora expressa bem sua missão: atrair as pessoas para a fé com simplicidade e amor. Ele morreu por volta do ano 371. Embora não tenha sido martirizado, sua vida foi um testemunho constante de entrega. Após sua morte, sua fama de santidade cresceu rapidamente, e ele passou a ser venerado como padroeiro de Verona. São José Moscati, a ciência a serviço da caridade. Avançando muitos séculos, encontramos São José Moscati, um exemplo moderno de santidade. Nascido em 1880, em Benevento, na Itália, Moscati viveu em uma época marcada por grandes avanços científicos, mas também por profundas desigualdades sociais. Desde jovem, demonstrou grande inteligência e sensibilidade. Formou-se em medicina e rapidamente se destacou como um profissional brilhante. No entanto,
O que realmente o diferenciava era sua visão da medicina como uma missão. Para Moscati, cada paciente era mais do que um corpo doente, era uma pessoa digna de cuidado integral, corpo e alma. Ele atendia ricos e pobres, muitas vezes sem cobrar pelos serviços, especialmente daqueles que não tinham condições de pagar. Durante a erupção do Vesúvio em 1906 e a epidemia de cólera que atingiu Nápoles, Moscati esteve na linha de frente, arriscando sua própria vida para salvar outras. Sua coragem e dedicação impressionavam colegas e pacientes. Mas sua vida não se limitava ao hospital. Moscati era profundamente espiritual, participava da missa diariamente, rezava constantemente e via sua profissão como uma forma de viver o Evangelho. Ele também enfrentou incompreensão. Em um ambiente cada vez mais secularizado, sua fé explícita nem sempre era bem recebida. Ainda assim, manteve-se firme, convencido de que a ciência e a fé não são opostas, mas complementares. São José Moscati morreu em 12 de abril de 1927, aos 46 anos. Sua morte foi repentina, mas sua vida deixou uma marca profunda. Em 1987, foi canonizado pelo Papa João Paulo II, tornando-se um dos exemplos mais conhecidos de santidade no mundo moderno. Embora separados por séculos e contextos muito diferentes, São Júlio I, São Zenão de Verona e São José Moscati compartilham algo essencial: todos viveram sua vocação de forma plena. Júlio I defendeu a verdade da fé em meio a conflitos intensos. Zenão aproximou o Evangelho do povo com linguagem simples e coração aberto. Moscati mostrou que a santidade é possível no cotidiano, no trabalho e no serviço aos mais necessitados. Suas mortes não foram o fim, mas o coroamento de vidas inteiramente entregues. Cada um, à sua maneira, deixou um legado que continua a inspirar gerações. Neste 12 de abril, ao recordar esses três santos, somos convidados a refletir: como podemos viver nossa própria vocação com a mesma coragem, humildade e amor? Porque, no fim, a santidade não está reservada a poucos, ela é um chamado para todos. Que o exemplo de São Júlio I, São Zenão e São José Moscati nos inspire a viver com mais fé, mais coragem e mais amor. E que, assim como eles, possamos transformar o mundo ao nosso redor, começando pelas pequenas ações do dia a dia. 12 de abril, um dia que nos lembra que a verdadeira grandeza está em servir. Ó Deus de infinita bondade, que nos destes o exemplo luminoso de São Júlio I, de São Zenão de Verona e de São José Moscati. Concedei-nos, por sua intercessão, um coração firme na verdade, simples no amor ao próximo e generoso no serviço aos que mais precisam. Que, à semelhança desses santos, saibamos viver nossa vocação com fé, coragem e caridade, transformando o mundo com pequenas e grandes obras de amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.